Evangelho de Lucas, capítulo 15. Talvez dentro dos evangelhos seja o texto que eu mais preguei até hoje, porque é o meu preferido dos evangelhos. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 1. Nós não vamos ler o capítulo todo não, tá? Verso 1 diz assim a palavra do Senhor: certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegavam perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Pula alguns versos, vai para o verso 11. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecados e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quanto houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então, procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar de porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Eu não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então, saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele, sandália nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde, por isso o seu pai mandou matar o bezerro gordo. E o filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que ele entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Senhor, que a tua palavra seja viva e eficaz, penetre em nosso coração. Por isso eu proclamo liberdade plena do teu Santo Espírito. Fala conosco nessa noite, Pai. Que nós não saiamos daqui do jeito que chegamos, Senhor, mas transformado, Pai, pela tua presença e graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amados,
a vida da gente, ela é feita de muitas decisões, desde aquelas mais simples, como aquelas tomadas, inclusive, para você vir para cá. Que roupa que eu vou vestir? A roupa Y ou X? Que hora que eu vou sair de casa? Eu vou sair 7h15 para dar tempo de chegar na hora que começa o culto, ou eu posso sair um pouquinho mais atrasado, vou pegar o culto começando. E até decisões, inclusive, muitas vezes mais complexas. Queridos, Deus manifesta os seus propósitos em minhas decisões que são tomadas de acordo com a sua vontade. Hoje nós falaremos justamente disso, de decisão consciente e de arrependimento. Amados, antes de mais nada, entendo, a exemplo do Sermão do Monte, como nós temos aprendido com Paulo, ou da montanha, que está lá nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que deve ser visto como um todo. Aquilo que resta relatado no capítulo 15 de Lucas, também deve ser visto como um todo. Tanto que, bem observarmos a parábola que nós lemos, que pode ter um subtítulo na sua Bíblia, como o sermão, a parábola do filho pródigo, ela começa apontando, e Jesus disse ainda, significando uma continuidade, ou seja, ele passa por uma continuidade. Embora eu possa ministrar cada uma das 3 parábolas, tá? Da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, de forma independente, elas devem ser analisadas como fazendo parte de um todo. Fazem parte de um todo. Qual que é o contexto desse texto? De abertura a gente já vê. Como vimos, Jesus falava aos cobradores de impostos, ou seja, aos publicanos e aos pecadores. Ocasião em que os fariseus, que eram aquelas pessoas separadas, sendo homens de Deus, separadas, ultraconservadores, cumpridores da lei de Deus, e os escribas, que eram os especialistas, aqueles que se dedicavam às leis do Senhor, começaram a murmurar, dizendo, esse homem ministra com gente de má fama e toma refeições com eles. Inclusive estou lendo propositadamente na nova tradução da linguagem de hoje, para ficar bem fácil esse texto. Vamos nos ater à parábola intitulada do filho pródigo, que lemos, mas eu quero que vocês mantenham a Bíblia aberta, para possamos observar alguns aspectos do todo. Percebam que, a exemplo das outras 2 parábolas, ovelha perdida e dracma perdida, essa parábola também não termina, pois fica uma pergunta no ar, no final, que é justamente a pergunta para o filho mais velho, que está nas entrelinhas. E daí? Você vai entrar ou não vai entrar na festa? A festa está acontecendo. Essa é uma pergunta que fica no ar. Veja, Jesus quer, através dessa parábola, redefinir alguns conceitos que estavam equivocados na mente dos fariseus, na mente dos escribas, e podem muitas vezes estar equivocados, inclusive, na nossa mente também, sabe? E daí, a gente precisa entender. Em primeiro lugar, para entender, nós precisamos definir bem quem é Deus. Ou seja, como Ele é, como Ele age. A primeira pergunta, porque quando fala aqui do Pai, acho que ninguém tem dúvida que está falando de Deus. A primeira pergunta é, quem é Deus? Vejam, observe como começa o texto. Verso 11 começa assim, ó. E Jesus disse ainda, um homem tinha 2 filhos. Não fala que o homem tinha 2 escravos. Não está falando assim, o homem tinha 2 empregados. O homem tinha 2 ministros dos louvores. Não, ele tinha 2 filhos. Veja,
Se tinha algo na agenda de Jesus, é revelar que Deus é Pai. E no caso, não é apenas Pai no sentido de nós normalmente falamos, quando Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai, Ele usou a expressão Abba, que na essência é muito mais do que simplesmente Pai Criador. Pois, entenda, os escribas e os fariseus acreditavam que Deus é Criador de todas as coisas, não tinha dificuldade nisso. Mas o sentido não é um de Deus como aquele só que gera. Na realidade, Jesus sempre quis mostrar que Deus como sendo Abba Pai, ou seja, papai. Aquele pai que chama para perto, aquele pai que põe no colo, que participa da vida do filho em todos os momentos e que sabe das suas dores e é o que está presente. Não é um pai qualquer, é papai. Sabe, se você entrar, por exemplo, num galinheiro e ver no meio de um monte de galinha um galo, você pode falar assim, ó, aquele lá é pai de todos, no sentido de que, olha, ele gerou todos. Esse pai é muito mais do que isso, sabe, é esse papai. Agora veja, quando eu falo para você que Deus é pai, automaticamente, na hora, você se relaciona com quem? Com seu pai. É a identidade que normalmente, porque nós temos uma ideia de pai. Veja, todos aqui, seja presente, seja um pai ausente, tiveram um pai, e quando nós falamos que Deus é pai, nós ligamos essa figura a isso que está na nossa mente, automático. Mas na realidade, que tipo de pai Jesus está falando que Deus é? É isso que a gente precisa definir ou redefinir na nossa mente. Veja, o texto nos revela que o pai tinha 2 filhos. O mais novo pede a herança para ele. Ora, pensa comigo, pedir a herança com um pai vivo significa dizer, eu gostaria que você tivesse morto. Porque não existe herança de pai vivo. Note, é como se esse filho mais novo chegasse para o pai e dissesse assim, pai, deixa eu abrir o jogo, eu não te amo, eu não tenho respeito, eu não quero nada de você, eu só quero a tua grana, e para encurtar a conversa, vamos fazer o seguinte, o senhor já antecipa a herança aí, e eu vou cair fora. Em outras palavras, é isso que aconteceu. Queridos, vamos tentar pensar como os escribas e fariseus pensavam ao ouvir o início dessa parábola. Quando inicia a palavra, eles falam assim, pronto, esse cara vai ser expulso de casa. O pai vai deserdar ele. Inclusive, ele vai ser apedrejado, porque a lei dizia que quem desonrasse o pai nesse nível seria morto a pedrada. Mas daí Jesus surpreende a todos dizendo, sabe, Jesus surpreende eles dizendo, Deus não é esse pai. Pois no caso, o texto nos revela que esse pai vai, vende os bens, pega 1/3 dos bens. E por que eu estou falando 1/3? Porque esse filho é mais novo, o primogênito tinha direito a 2/3. Pega 1/3 de toda a sua fortuna, em grana, e entrega para o filho. Imagina uma pessoa se desfazendo de 1/3 de todo o seu patrimônio, que ele construiu ao longo da vida, para entregar para uma pessoa que desejava que ele tivesse morto. Que pai é esse? Gente, vamos ser sinceros. O que aconteceria com você se você chegasse para o seu pai e falasse isso? Você tem ideia ou não? Que pai é esse que Jesus está nos apresentando através dessa parábola? Observe que o filho mais novo vai para longe do pai para gastar a grana, mas de alguma forma o pai sabia aquilo que estava acontecendo, porque o filho mais velho fala assim no verso 30 que nós lemos, ó, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostituta. Ou seja, algum tipo de informação chegava para eles, parece que tinha alguém vigiando,
Estou supondo, mas é o que dá a entender. Querido, querida, você pode estar distante de Deus, mas Ele nunca vai estar distante de você. A gente tem que sempre lembrar e recordar o Salmo 139. Não dá para esconder de Deus. Onde quer que eu vá, Deus está, Ele está vendo. Eu subo no monte, Ele está lá. Eu desço no abismo, Ele está lá. Aonde eu for, Ele está lá. Agora notem, Jesus, Ele efetivamente, ele provoca ali os escribas e fariseus com essa parábola. Pois a parábola é relatado que começa uma crise, aonde o filho mais novo está, e daí esse é obrigado a ir tratar de porcos. E não é só tratar de porcos. A fome era tanta que o relato diz que ele queria comer das comidas que o porco comia. Gente, isso daqui era o ápice da desonra, porque judeu tinha um problema sério com o porco. O porco era considerado um animal imundo. Então, o que Jesus estava contando essa parábola para os fariseus, para os escribas, dizendo o ápice da desonra que foi cometido ou sofrido através desse filho mais novo. Vejam, a parábola nos revela no verso 17 que o rapaz, a certa altura, cai em si e volta para a casa do pai. Daí nós voltamos para a cabeça dos escribas e fariseus quando o menino está voltando. Agora esse rapaz vai aprender a lição. Por quê? Porque agora ele vai espancar o cara e vai expulsar. Porque agora voltou. Mas a parábola aponta que o pai vê o rapaz de longe. Está lá no verso 20. Corre ao seu encontro. Quando todos pensam que ele poderia surrar o rapaz e expulsar da terra, ele o abraça e beija, fedendo a porco. Que pai é esse? Deus é assim? É isso que Jesus está falando? Esse é o modelo de pai, Deus é desse jeito, sabe? Gente, esse Deus, enquanto pai, na realidade parece que ele é muito louco. Pois convenhamos, esse rapaz volta depois de ter feito tudo o que fez, e depois de algumas poucas horas, só o tempo de matar o bezerro gordo, o novilho gordo, como tem em algumas traduções, e convidar toda a vizinhança, esse cara, que convenhamos, é um safado, sem vergonha, e está numa festa que está sendo celebrada para ele. É mole. Ou seja, que pai é esse? Seu pai é assim? Lembra aí. Seu pai é desse jeito? Note, a parábola não para aí. A festa está acontecendo. Chega o filho mais velho e, como dizer bem caboclo, emburra na entrada. Emburra, empaca na porta. Não quer entrar por causa do bezerro gordo. Mas o pai, diz o texto, sai lá fora e vai tentar convencer o marmanjo a entrar. E olha que ele ainda explica para o marmanjo: olha, filhinho, o seu irmão estava perdido, morto e reviveu. Vamos entrar, vamos comemorar. Queridos, definitivamente o Deus Pai não é igual ao nosso Pai. Ele é um outro tipo de pai, que é muito diferente do pai que muitas vezes a gente conhece, que a gente vislumbra, sabe? Em segundo lugar, nós temos que definir bem, ou seja, até muitas vezes redefinir, olhando essa parábola, o que vem a ser pecado. O que é pecado? Note, Jesus dirige a palavra para os escribas e fariseus, e no caso, para os escribas e fariseus, pecado era desobedecer à lei. Ou seja, não seguir 613 regras existentes, criadas por eles, segundo a palavra do Senhor, como regra de comportamento.
Veja, imagine uma lista imensa de 613 leis que tratavam desde o que veste você devia usar, que comida você podia comer, e você tendo que observar cada uma dessas, pois senão você estaria em pecado. Ou seja, os escribas e fariseus se levantaram contra Jesus, como nós vimos no início do texto, justamente porque ele estava falando e comendo com aqueles que não cumpriam essas regras, essas leis, não estavam nem aí. Ora, esses a quem é dirigida a parábola sabiam que a principal consequência do pecado é o afastamento de Deus. E no caso é óbvio que quando observamos a parábola, nós vemos que o filho mais novo, nós sabemos que está em pecado porque está longe do pai, está longe de Deus, se envolveu em prostituição, gastou de forma irresponsável, fez tudo errado, está em pecado, é lógico que está longe do pai. Agora, o problema é que Jesus causa quando chega ao relato do filho mais velho. Por quê? Porque Jesus deixa claro que ele está longe do pai também, que ele não tem um relacionamento com o pai. Vejam que ele coloca uma frase no texto, na boca do mais velho, que complica tudo para os escribas e fariseus. Dá uma olhada no verso 29, diz assim, ó: mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor, e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim o Senhor nunca me deu, nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Olha só, eu nunca desobedeci nenhuma das suas ordens. É assim que está no texto. A pergunta é: como é que alguém que nunca desobedeceu nenhuma das ordens do pai, porque o pai não desmente esse fato, ou seja, ele realmente era irrepreensível nesse ponto, ou seja, como alguém que nunca desobedeceu nenhuma ordem, alguém desse nível pode estar longe do pai? Gente, o que é pecado? Vocês perceberam a dificuldade? Guardem isso no coração, e se você guardar isso no coração, já vou ficar muito contente. Pecado é não amar o pai acima de todas as coisas. Grava isso no seu coração, pois pecado vai muito além de uma lista de regras. Dá para estar obedecendo uma lista de regras e está pecado, está em pecado. Não tem isso. Observem comigo os dois filhos relatados na parábola, olha só. O mais novo, fica claro que amava as coisas do pai mais do que o pai. É por isso que ele chega e fala para o pai: me dá as coisas e eu vou embora. Ou seja, por isso que ele estava em pecado, porque ele amava mais as coisas do pai do que o próprio pai. O mais velho, como observamos na parábola, também estava em pecado, justamente pelo mesmo motivo, ou seja, amava mais as coisas do pai do que o pai. Cadê o meu cabrito para celebrar com os meus amigos que o Senhor me deve? É mais ou menos isso que nós estamos vendo no texto. Queridos, observe, os dois eram absolutamente iguais. Os dois amavam mais as coisas do pai do que o próprio pai. Os dois estavam perdidos, pois estavam longe do pai na vida, pois nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, é aquilo que está em Atos 17, 28. A diferença é que os dois encontravam estratégias diferentes para acessar as coisas do pai, e não o amor do pai. No caso, observem, o mais novo, ele acessou através de, digamos assim, da maldade, ir para longe do pai. Ele colocou as mãos na herança. Na realidade dá para perceber que na realidade ele finge que Deus não existe e vive a vida dele de uma forma, digamos assim, liberal, e que ele quer é só
acessar as bênçãos de Deus e não ter um relacionamento com o Deus das bênçãos. É isso que a gente consegue observar na figura do mais novo. Já o mais velho, sabe como ele tentou acessar a coisa dos pais? Obedecendo tudo o que o pai mandava. É assim, ó. Eu faço tudo, absolutamente tudo que Deus manda. Daí, eu posso colocar ele na parede e dizer: agora o Senhor tem que me abençoar. O Senhor tem que dar as minhas coisas. Fica claro nesse texto que ele não obedecia o pai pelo pai. Ele obedecia o pai pelas coisas. Que as coisas do pai eram o verdadeiro Deus ele. Porque a primeira coisa que ele sentiu é: cadê o cabrito? Foi isso. O mais novo se perdeu na sua maldade. O mais velho se perdeu na sua bondade. A pergunta é, nessa noite: que tipo de filho é você? Que tipo de filho eu sou? Sabe? Será que não está tentando, nós não estamos tentando manipular Deus através, inclusive, da nossa obediência? Cadê as minhas coisas? Sou um dizimista fiel, como é que tenho problema financeiro? Eu sou fiel, como é que eu fico doente? Quantas e quantas vezes a gente tenta colocar Deus na parede desse jeito? Filho mais velho. O que é pecado, gente? Não amar o Pai acima de todas as coisas. De todas as coisas. Em terceiro lugar, nós temos que definir bem, ou seja, até muitas vezes redefinir de forma clara, até o que é salvação, olhando esse texto. Vejam, não é difícil perceber que os escribas e fariseus definiam salvação como resultado de um esforço próprio em obedecer à lei, ou seja, cumprirem rigorosamente as 613 leis que existiam. O pensamento era que quanto mais eu me esforçar, Deus vai me aceitar. Ou seja, no dia em que chegar de frente a frente com Deus, juiz, Ele vai dizer: bem, como você se esforçou, como você pagou o preço, pode entrar então, né? Essa era a cabeça dos escribas e fariseus. Para eles isso era salvação. Note que é por isso que eles inclusive se gabavam da salvação em detrimento de terceiros. É isso que eles orgulhavam-se da salvação deles, porque era um esforço deles. E sabe, esses pecadores publicanos não estão se esforçando e Jesus está aí batendo papo com eles. Mas Jesus vem e deixa claro, e a gente precisa guardar isso no coração. Salvação é uma ideia de Deus, é uma ideia do Pai e não nossa. É do Pai. Sabe, é o Pai quem corre em direção do filho mais novo. É o pai que sai da festa, vai atrás do mais velho para tentar convencê-lo a entrar na casa. Salvação é uma ideia de Deus, nós não achamos Deus, é Ele que nos achou. Entenda, foi o Pai, foi Deus que abandonou a festa e veio atrás de você. Nós normalmente usamos a expressão: quem aqui quer aceitar Jesus? Escolher Jesus como seu Senhor. Mas na realidade não é assim, gente. Foi Ele quem nos aceitou, foi Ele quem nos escolheu, sabe? Ele que nos acolheu, pois a palavra diz que no pecado estávamos mortos. Isso está lá em Efésios 2, 4, 5. E quem está morto não aceita nada, não escolhe nada. Como que um morto aceita alguma coisa, gente? Isso é ato divino, é o Senhor que fez, é Ele que faz. Entenda, é só Ele te achou, é só Ele te encontrou, é só se Ele te atraiu para cá.
veio ao teu encontro, pulou no teu pescoço, te beijou, mesmo você estando fedido pelo pecado. E no caso, se você está aqui hoje, Ele achou você, aleluia por isso. Não foi atitude tua, postura tua, foi o Senhor. Eu só não sei por que Ele fez isso comigo, eu não consigo entender. Sabe, eu só sei, na realidade, tenho certeza de que eu não sou melhor do que qualquer um que esteja caído numa sarjeta, perdido no álcool, na droga, ou entregue a uma casa de prostituição. A única diferença é que Ele me achou. Essa é a diferença. Ou seja, não dá para bater no peito e dizer, sou melhor, não dá. Pois a salvação é obra dEle, que me achou, que te achou. Por quê? Por que a gente? Eu não sei por que nós. A gente merece? Não, não merece. Mas Ele ofereceu. O Vitor, quando eu estava pregando para os jovens e adolescentes, sabe, junto ao jovem trouxe uma definição fantástica de cristão, pelo menos princípio, definição do Luca Martini. Cristão é aquele que reconheceu que não presta, num primeiro momento. A condição para você se tornar cristão é, num primeiro momento, você reconhecer e falar assim, eu não valo nada. Que porcaria que eu sou, sabe? No caso, você pode me questionar e dizer, espera aí, eu estava olhando o texto, e lá está escrito que o mais novo é que se arrependeu e foi atrás do pai. Vamos aprender a ler Bíblia, gente? Dá uma olhadinha no verso 17. Acompanha comigo aí, ó. Verso 17 está assim, ó. Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Ele estava com saudade do quê? Do pai? Não, gente, ele estava com saudade da comida. Ele foi atrás do pão e não do pai. Mas o pai é que foi atrás dele. É assim que a gente tem que ver, porque é isso que está relatado. Não houve um arrependimento dele em relação ao pai. O arrependimento era por aquilo que mais uma vez o pai oferecia, as coisas do pai. Note, eu não sei o que inclusive te trouxe aqui. Aliás, tem muita gente que vem ao culto, tá? Atrás de bênção, vem atrás de restauração. Muita gente vem atrás de cura. Mas eu vou falar um negócio para você. O pai está aqui hoje e é atrás de você. Sabe? Ele está doido para nesse momento pular no teu pescoço nessa noite, te trocar a veste, te colocar um anel, sandália dos pés e além de tudo oferecer uma grande festa. Todo domingo, após domingo, ele faz a mesma coisa, se apresenta e fala assim, eu quero você. Não está nem aí, por que você voltou? Eu não vou te surrar, eu vim para te abraçar, te acolher. Veja, é fato que Deus, quem corre na nossa direção, mas você poderia dizer que, mas não é necessário nenhum passo nosso, eu não preciso de arrependimento, não. Eu vou dizer, sim, para a salvação também é necessário arrependimento, e daí nós temos um problema, sabe? Pois arrependimento não é uma coisa fácil. E a gente consegue ver isso no texto. Embora para o mais novo, a coisa pareça bem mais fácil do que para o mais velho. Acompanhem comigo. Na realidade, até parece, ou pelo menos só parece, que nós não temos tanta dificuldade em nos arrepender das coisas erradas que a gente faz, das nossas maldades. Ou seja, pensa comigo, gente. É relativamente fácil para nós a gente chegar diante do pai, abrir aquela lista de coisas erradas e dizer para o pai, pai, está aqui tudo que eu fiz, sabe? Eu roubei mesmo, pai, eu menti mesmo, eu briguei mesmo, eu adulterei mesmo, sabe? Todas as coisas, ou seja, eu fiz tudo errado, ou seja,
o mais novo precisava se arrepender de uma lista de coisas erradas, porque o texto nos mostra que ele levou uma vida dissoluta. O texto chega a mostrar que ele gastou com prostitutas. E no caso, a gente sabe muito bem, nós estamos aqui, sabe, não sejamos inocentes de muitos e muitos erros que nós cometemos na vida e muitas vezes está martelando na nossa mente, sabe? Vai me enganar que você não sabe o que você já fez de errado, sabe? Vai me enganar isso. Queridos, observe, temos no caso do filho mais novo, inclusive uma semelhança daquilo que está relatado na parábola da ovelha perdida, que nós vemos no verso 3 ao 7. Pensa comigo, de um jeito ou de outro, a ovelha se perde e ela sabe que está perdida. Não está no aprisco, não está num pasto conhecido, não está na segurança e na proteção do pastor, sabe? Ele até ouve a voz do pastor, sabe? Escuta, mas de fato não ouve. É o pastor que vem buscá-la e traz ela nas costas. Está absolutamente perdido e sabe que está perdida, mas por sua condição, por sua necessidade integralmente que seja encontrada, porque ele se retire da situação. É isso que é necessário. É exatamente o que o pai fez com o filho mais novo. Foi ao seu encontro e lhe trouxe para a segurança. Foi ele que abraçou, foi ele que beijou, foi ele que lhe colocou sandália nos pés, foi ele que lhe colocou vestes novas, foi ele que lhe colocou o anel. É ele que foi exemplo do pastor que vai atrás da ovelha perdida. A pergunta é: analise o filho mais velho. O problema é o arrependimento do filho mais velho, pois aí ele tem que se arrepender de uma lista de coisas certas que estava fazendo. O verso 20 diz: eu nunca desobedeci nenhuma das suas ordens. A pergunta é: como se arrepender de uma lista de coisa boa, de coisa certa? Veja, gente, eu queria que você guardasse no seu coração isso. Ser cristão envolve muito mais do que se arrepender de uma lista de coisas erradas que você fez, mas se arrepender de uma lista de coisas boas que fez, mas pela motivação errada por trás. E essa é mais sutil, é mais difícil de perceber, sabe? Isso é coisa de coração. Pai, eu me arrependo de um jejum que eu fiz, que não foi por ti, mas foi para acessar tuas coisas. Pai, eu quero hoje me arrepender daquele dízimo, daquela oferta que dei, mas não foi pelo Senhor, mas foi para que ter acesso às coisas, ou muitas vezes para as pessoas olharem eu fazendo isso. Pai, eu quero me arrepender de todas as orações que fiz, não por ti, mas simplesmente para aparecer diante do ministério. Pai, eu quero me arrepender das aulas músicas que fiz, não para apresentar um louvor lindo a Ti, mas para que as pessoas se adorassem e gostassem e aplaudissem a mim. Vocês perceberam? Tem alguma coisa errada em fazer aula de canto, louvor? Tem alguma coisa errada em dizimar e ofertar? Tem alguma coisa errada em jejuar? Não. A questão que tem por trás é qual a motivação do teu coração. Ou seja, sabe, vocês estão entendendo, gente? É motivação, o Senhor olha a motivação do nosso coração. Ou seja, nós precisamos nos arrepender de coisas erradas, mas também precisamos nos arrepender de coisas certas que estamos fazendo pela motivação errada. E daí a pergunta é: por que você faz o que faz? Você já se perguntou? Por que você faz o que faz? Queridos, olhem que temos no caso do filho mais velho justamente uma semelhança daquilo que está relatado na parábola da dracma, do verso 8 a 10. Pensa comigo. A dracma, a exemplo do filho mais velho, estava perdida, mas não tinha a menor consciência de que estava perdida. Era um objeto inanimado, não tem consciência.
E esse filho perdido é tal qual a dracma. Na realidade, quando o pai vai ao encontro do filho mais velho para lhe convencer a entrar na festa, temos uma semelhança muito grande com o ato de acender a lamparina. A conversa do pai e do filho é acendendo a lamparina, varrer a casa de forma diligente, dizendo: filho, olha aqui. O pai insiste para o filho entrar na festa e se alegar para encontrar aquilo que tem grande valor e estava perdido. Vocês perceberam? E gente, tem filho perdido dentro da casa do pai. A dracma foi perdida dentro da casa. Tem filho perdido dentro da igreja. Tem filho mais velho dentro da igreja. Perdido dentro da igreja, mas está perdido. Conhece todas as coisas do pai, sabe todos os ritos do pai, mas não ama o pai, ama as coisas do pai, conhece os ritos do pai, sabe? A gente tem que pensar muito nisso. Em quarto lugar, nós temos que definir, olhando essa parábola, inclusive, o que vem a ser santidade. Veja, gente, o mercado está lotado de livros que apontam métodos para alcançar isso, alcançar aquilo. E no caso a resposta a ser respondida no tocante a essa santidade é: como faço para andar em santidade? E é justamente aí que muitos entram em parafuso e recorrem a métodos. Vejam, os escribas e fariseus apontavam um método. Qual o método? Obedecer à lei, ou seja, enfatizavam: não pode isso, precisa fazer isso, não pode aquilo. No caso, o método utilizado enfatiza a punição: se você fizer isso, ou não fizer isso, vai acontecer isso. Ou enfatizam a bênção, ou a recompensa: se você fizer isso, vai ganhar isso. Mas no caso, isso efetivamente não funciona. É isso que o Senhor está dizendo: olha, não funciona, não é assim. Pensa comigo, o filho mais novo, sendo um filho de judeu, ele sabia ou não sabia a lei, gente? Resposta: sabia. Mas o que ele fez foi ir para longe do pai e cair em desgraça. Mas o que o pai fez para resgatar ele, gente? Graça, pura e simplesmente a graça do Pai. Ou seja, só tem uma maneira de andar em santidade: é ter um encontro com a graça do Pai. E a graça é o poder de Deus que nos ajuda a renunciar às paixões desse mundo. Nós precisamos é da graça de Deus. Queridos, note, quando o filho volta, o pai senta ele no sofá e enfatiza a lei. Não é isso. Não, por quê? Porque ele sabia da lei. O pai dá uma festa para ele, que isso o que é? Isso é o escândalo da graça. Deus, para ele, o que ele não merecia receber. Deus dá para ele o que ele não merecia. Gente, é a mesma coisa que ele faz com a gente. Dá aquilo que a gente não merece. Queridos, tentem imaginar, e daí eu vou tentar já sair fora do texto, vou dar uma de irmã Chiquinha aqui: imaginar não é pecado, tá? Eu não posso inventar, mas eu posso imaginar. Vamos tentar sair fora do texto e pensar o dia seguinte da festa. Não tem no relato. O rapaz mais novo, ele acorda numa cama que ele não merece usar, veste uma roupa que ele não merece vestir. Daí ele senta numa cadeira que ele não merece sentar. Está diante de uma mesa que ele não merece desfrutar. Vai tomar um café e comer um pãozinho que ele não merece comer. Ou seja, ele não merece nada. Daí o pai chega na cozinha e pergunta: filho, será que você poderia fazer um negócio para o pai? Daí o filho olha para a mesa, olha para o pão, olha para a roupa que vestiu, lembra da cama que dormiu, lembra da festa, e daí pensa: como é que eu falo não para esse pai?
Esse é o mecanismo de Deus. Filho, será que você poderia parar de fazer tal coisa? Daí o filho olha para a festa, se lembra do mendigo chegando, cheirando a pouco, de um pai correndo no seu braço, e daí pensa, como é que eu falo não para o Senhor? Ou seja, opera-se aquilo que o Vitor falou, cristão é aquele que reconhece que não presta, primeiro passo, arrependimento, e em seguida, vem a gratidão. Entenda, guarda isso. Nós não andamos em santidade para sermos aceitos por Deus. Nós não andamos em santidade para não sermos rejeitados por Deus. Porque isso nós já conquistamos na cruz. Nós andamos em santidade, em gratidão ao que Deus fez por nós, sem que haja nenhum tipo de merecimento. Gratidão, santidade é gratidão, gente. Sabe? Queridos, observem o que o filho mais novo volta ao pai com um objetivo. Olha o objetivo dele, está no verso 18 e 19, olha só. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Eu não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores, seus empregados. Ou seja, na realidade o que ele queria era salário. Ou seja, eu trabalho, ganho um salário, passo a ser merecedor, ou seja, com esse salário eu pago Deus, pago o pai, pago a dívida, fico quite. Queridos, infelizmente essa é a mentalidade de uma boa parte das pessoas, inclusive que estão na igreja. Você quer achar um jeito de ficar quite com Deus. E eu vou falar um negócio para você. Você não vai conseguir. Não dá. Sabe? Puxa, eu ando pecando, então eu vou, nessa manhã, ler 5 capítulos da Bíblia. Queridos, entenda. Eu tenho que ler 5 capítulos da Bíblia? Não. Eu posso ler 5 capítulos da Bíblia. Eu ando pecando, então hoje eu vou orar bastante. Eu tenho que orar bastante? Deveria, mas você pode orar bastante. Quantos confessam o pecado recebem uma punição como a pagar o preço? Ó, vai lá, reza 10 Pai Nosso e fica tudo certo. Sabe? Isso é um absurdo, gente. Quer dizer que você está pagando o preço da redenção. Aquela cruz foi inútil. Você está acrescentando aquilo que Jesus já fez. Queridos, na cruz do Calvário, a última palavra de Jesus foi, está consumado. Pago, eu não preciso fazer mais nada. Os seus, os meus, os nossos pecados estão pagos. Portanto, eu ando em santidade, em gratidão ao que Ele fez por mim naquela cruz. Santidade tem a ver com gratidão. Princípio de toda e qualquer adoração, pois não dá para adorar se você não for grato. Sabe? Querido, o dia em que você tiver um encontro verdadeiro com a graça de Deus, e percebeu o tamanho desse amor que Ele sente por você, que é um amor constrangedor, você jamais dirá um não para Ele. Você vai andar em santidade por gratidão, por estar constrangido pelo amor que Ele ofereceu a você e oferece todos os dias. Agora observem, queridos, o comportamento do filho mais velho, como apontei, assemelha-se à dracma perdida, que lhe falta consciência de que estão perdidos. É preciso entendermos que há valor no resgate do perdido e festa no céu quando são encontrados. Para isso, nós precisamos o tempo todo acender a lamparina. Lâmpadas para os meus pés, é a palavra do Senhor. Levar a luz, porque Jesus diz, eu sou a luz do mundo, João 8,12. Ninguém procura o que perdeu na escuridão, gente. Se não houver luz, não tem como achar. Longe de Jesus, ninguém se acha, mesmo que esteja na igreja. Pode ser uma dracma.
a luz é Jesus. E aqui eu queria terminar com aquilo que eu entendi desse texto como sendo, eu costumo dizer, a cereja do bolo. Sabe? A cereja do bolo. Veja, na parábola que lemos, nós temos a figura de um irmão mais velho, que no caso não quer participar da festa por causa de que era ele, pensa comigo, era ele que estava pagando a conta pela volta do irmão mais novo. Ou seja, pensa comigo, quando o filho mais novo pede a parte da sua herança, ele leva tudo que pretensamente era seu, pelo que o que resta, por consequência, é do filho mais velho. E no caso, quando ele volta, quem de fato paga a conta do novilho gordo, do anel, da túnica, das sandálias, da festa, é o filho mais velho. Ele era o primogênito. Veja que o próprio pai diz assim, ó, tudo que é meu é teu. De quem era? Do filho mais velho. Veja, o pai ao receber o filho mais novo, está novamente, de certa forma, repartindo a herança novamente. Agora, queridos, que bom que o nosso irmão mais velho não é esse cara aí da parábola. Nosso irmão mais velho é Jesus. Entenda a profundidade dessa parábola com toda a centralidade do Evangelho. Na cultura judaica da época, era o filho mais velho, o primogênito, quem era responsável por manter a união da família, pelo que seria o irmão mais velho que deveria ir atrás do mais novo e fazer tudo para ele voltar. Sobretudo porque ele já era detentor da herança junto com o pai. Era ele que, em outras palavras, estava na administração. Na parábola isso não aconteceu, mas na minha história, na tua história, foi exatamente isso que aconteceu. O nosso irmão mais velho, Jesus, foi a nossa busca. Mesmo sendo Deus, destituiu-se de toda a sua glória para habitar num corpo mortal. Eu não sei se você tem essa dimensão do que isso significa. Queridos, dá para entender isso? Jesus, enquanto Deus, ele é infinito, pelo que ele teve que abrir mão da sua glória infinita, para poder caber dentro de um corpo. Entenda, é como se ele fosse com um baldinho, na beira de um oceano, e tentasse pôr toda a água de todos os oceanos dentro do baldinho. Foi isso que aconteceu. Sabe? Foi isso que aconteceu. Sabe? E olha que não foi algo simples, sem importância, pois Deus é espírito, não tem corpo. De modo que Jesus, mesmo sendo Deus, após ressurreto, assumiu um corpo idêntico àquele que Ele nos oferece. Você já pensou nisso? Ele ficou aprisionado dentro de um corpo idêntico àquele que Ele está nos oferecendo para a eternidade. Jesus, o nosso irmão mais velho, o primogênito do Pai, foi Ele quem desceu até o inferno por nós, de modo que quando por Ele o Pai nos abraça, a roupa que nos é dada é dele, o anel que nos é dado é dele, a sandália que nos é calçado é dele. Amados, afinal você tem alguma dúvida de que tudo é dele? A nossa herança está nele, em Jesus. Ele fez tudo o que o filho mais velho deveria ser feito, por nós. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meu amado, minha amada, a pergunta hoje é: você está aqui como aquela figura do filho mais novo, que é exemplo da ovelha perdida, o bom pastor, o pai, foi lhe procurar,
lhe trouxe aqui, correu até você, lhe pegou no colo, abraçou, colocou vestes novas, sandálias no pé, um anel de filho e ainda oferece uma grande festa no céu. Tem só 2 modelos de filho. Ou você está aqui como aquela figura do filho mais velho, que é exemplo da dracma perdida, está perdido, mesmo dentro de casa, mesmo dentro da igreja, não desfruta das coisas do Pai, não entende que tudo é seu, e hoje a pergunta é a mesma que se repete há 2000 anos. E daí? Você vai entrar na festa ou não vai? Ou vai ficar emburrado aí na porta? Porque o Pai é amoroso, misericordioso, e você é amado não pelo que você faz, mas pelo que Jesus já fez. É essa a condição. Senhor, o que nos resta, Senhor, é gratidão. Gratidão. Pai, nós somos gratos pela cruz, Senhor. Nós somos gratos pela cruz. Pai, quantas e quantas vezes, Senhor, meu Pai, nós insistimos em barganhar com o Senhor. Quantas e quantas vezes, Senhor, meu Pai, nós não temos a dimensão do Teu amor, Pai. Quantas e quantas vezes nós confundimos o conceito de Pai com um conceito mesquinho, pequeno, que nós formamos na nossa mente, Senhor. Quantas e quantas vezes, Senhor, a gente se julga merecedor. Quantas e quantas vezes, Senhor, nos aproximamos de Ti, Senhor, pura e simplesmente pelas Tuas coisas, pelo que o Senhor oferece. Quantas e quantas vezes, Pai, até quando obedecemos, Senhor, meu Pai, Senhor, o Senhor olha a nossa motivação e não é correta, não é isso que o Senhor quer, não é isso que o Senhor precisa. Tudo é Teu, e tudo sempre será Teu, Senhor. Por isso, Senhor, meu Pai, escuta nossas orações nessa noite, Pai. E cada um, Pai, que tomou uma atitude hoje, Senhor, meu Pai, diante de Ti. Senhor, meu Pai, faça essa grande festa no céu que o Senhor promete, Senhor. Que anjos festejem agora, Senhor, meu Pai. Que haja júbilo, Senhor, meu Pai, para o Teu nome, Senhor. E glorificado seja o Teu nome, Senhor. Recebe, Senhor, no Teu trono. Recebe no Teu trono, Senhor, a nossa oração de arrependimento, Senhor, meu Pai, de pedido de perdão. Nos perdoa, Pai, tem misericórdia de nós e faz, Senhor, um concerto santo conosco nessa noite, Senhor, meu Pai. Nos receba como filhos, Pai, e faz isso não porque mereçamos, porque não é verdade, nós não merecemos. E por isso, Senhor, nós oramos no nome que é sobre todo nome, no nome que a Tua palavra mesmo diz, que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Deus e Senhor, Rei eterno. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sela hoje e afasta toda e qualquer acusação do inferno contra as nossas vidas, Pai. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém?